Gente, tudo bem? Estão me vendo, me ouvindo aí? Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar aqui um destaque. Sejam Boa bem-vindos. tarde. Sejam Sim, bem-vindos. tô te ouvindo, mas tô dirigindo. Tá dirigindo, é Alba? Boa Tô. tarde. Professor, por gentileza, me torne co-anfitriã. Opa, peraí, Mônica. Só um minutinho. Deixa eu procurar você aqui. Laís teve problema aí no computador dela. Ela não conseguiu colocar o mantra, né? Então, peraí, deixa eu procurar a Mônica aqui. Então, por isso que não teve o mantra, eu pedi até para ela colocar aí uns, uns vídeos também, né? A gente vai falar hoje, a gente vai lançar oficialmente hoje a Primavera Quântica, né? Eu pedi até para ela colocar alguns vídeos, mas ela não conseguiu, realmente tá com dificuldade aí é por isso que a Mônica entrou agora. Ela vai nos apoiar aí nessa parte técnica, né? Então, gente, calor grande, como é que tá aí o tempo na cidade de vocês? Nossa, aqui em Londrina esquentou de um jeito que tá impressionante, muito quente, né? O pessoal do Nordeste, eu acredito, deve estar quente, mas daqui a pouco o Nordeste esfria um pouquinho, né? Esse período meio de ano é quando fica um pouquinho mais ameno, né? Então a gente vai hoje trazer uma reflexão, a gente vai estar trazendo uma reflexão sobre essa questão do despertar, né? Do despertar para a vida. É algo que nós vamos trabalhar, vai ser o tema do, vai ser o tema da primavera quântica desse ano, né? A gente vai trabalhar essa questão da primavera do despertar, né? Do despertar para a vida. Então a gente sente que as pessoas todo mundo está procurando um caminho, né? Isso não é de agora. Claro que a gente vive tempos difíceis de muitos conflitos que terminam afetando as pessoas, né? Então a gente tem toda uma estratégia assim bem montada de manter as pessoas no nível de estresse máximo, né? Então, como a gente buscar diante de um aparente caos, né? A gente não se deixar levar por todas essas confusões e buscar essa paz dentro da gente, né? Então, despertar, eu fico imaginando, né, que um indivíduo como o Buda, né, há 2.500 anos atrás, ele estava buscando exatamente isso. O Buda Sakyamuni, né? Buda Sakyamuni é o desperto. Então, o Buda Sakyamuni, né, ele é chamado de o desperto. Então, ele era um príncipe, né? Então, a história conta que o Buda, quando ele estava para nascer, o seu pai, que era um rei, né? Então, teve indícios, né, de sábios que o filho dele que ia nascer ia ser um filho assim que vinha para fazer a diferença no mundo, né? Que vinha, não ia ser qualquer pessoa, não. E aí ele terminou tendo a ideia de criar ele numa redoma de vidro, né? Então Buda ele foi criado sem conhecer, ele não saía de casa, ele não saía do palácio, ele só via coisas boas, ele não sabia que existia doença, que existia morte, que existia nada. Então o pai dele criou ele basicamente assim num ambiente, né, fictício, né? E aí quando ele se transformou adulto, né? Tinha casado, assim, encontrou a mulher perfeita para ele, aquela coisa toda. Então ele vivia num ambiente assim, digamos assim, ilusório do que era a vida, né? Só que ele, na sua curiosidade, peraí, alegria, vai para hora de mexer. A alegria fica mexendo no meu computador, sai daí. É daí que você me atrapalha assim. Ele fica roçando no computador. Pronto, senta aqui no colo, vai, senta. Senta aí, vai. Vou incomodar o gato aqui, porque senão ele vai derrubar meu computador aqui. Olha ele aí. E aí ele certo dia, ele consegue sair do palácio com o cocheiro, né, para ir para as ruas. E aí ele começa a ver a realidade, né? Então ele vê
uma pessoa doente, ele nunca tinha visto uma pessoa doente. Ele disse, "E o que é isso aí?" Ele disse, não, isso é o, pergunta o cocheiro, né? Ele disse, não, isso é o ser humano está doente, a pessoa lá, uma situação muito difícil. Ele disse, nossa, doença, isso vai acontecer comigo também. Ele disse, vai, então você vai, qualquer pessoa pode adoecer. Aí depois ele na rua encontra uma pessoa, um defunto, né, na Índia, né, ali, acho que era no Nepal naquela época, essa coisa da morte é vista de uma forma diferente, as pessoas criam rituais. Mas o que é isso? Isso é uma pessoa morta. Uma pessoa morta, meu Deus. E eu vou morrer também, vai, você também vai morrer. E aí ele encontra uma pessoa muito velha, né, muito idosa. Ele disse, meu, que ele disse, não, isso é um ancião. Ele disse, eu vou ficar também desse, você vai envelhecer. Envelhecimento é natural. Ele vivia num mundo ilusório que ele não sabia o que era a vida, né? E é quando ele volta, e aí ele se depara com o sofrimento humano, né? Ele se depara ali com o sofrimento humano, né? E ele vai exatamente, né, buscar uma saída para isso. Então, o Buda, a história dele é muito bonita. Ele era um príncipe, né? E ele termina saindo do palácio e ele vai viver uma vida assim muito. Então, ele fez todas as tentativas espirituais possíveis, quase morre de fome, acompanhando lá um pessoal que trabalhava essa coisa de você martírio, do auto martírio do corpo, do sofrimento. Para superar o sofrimento, você tem que, né? Aí deixava de comer, não se alimentava direito, né? E aí é quando ele termina, segundo a história conta, né? Ele senta-se debaixo de uma árvore, né? Que é chamada árvore Bodhi, né? Eu tive até nessa região lá do Nepal, né? Perto da Índia. E aí ele senta debaixo da árvore e ele diz, olha, eu só vou sair daqui quando eu tiver superado o sofrimento, quando eu tiver conseguido superar os meus demônios, né? Então, ele senta-se e vai meditar. Ele senta em estado de meditação, ele tentou de tudo, nada deu certo. Ele disse, não, tem alguma coisa que eu tenho que resolver essa história, essa parada aqui dentro de mim. Então, por isso que ele é considerado o desperto. Então, aí ele convive com todos os demônios interiores, com todas as crenças limitantes, com todas as sabotagens, né? Até que ele constrói uma estrutura de conhecimento que eu recomendo a todas as pessoas de qualquer religião estudar o budismo, porque o budismo não é uma religião, é uma ciência da mente, né? E aí ele compila isso no que ele chamou das quatro nobres verdades, né? Então, nesse estado, ele diz, olha, o sofrimento existe. Primeira conclusão dele, o sofrimento é real. Ele é real e ele nasce de um estado que ele chama de dukkha, né? No sânscrito significa insatisfatoriedade. Ele diz, olha, mais cedo ou mais tarde você vai ficar insatisfeito. Você está bem hoje, daqui a pouco você muda, o padrão de insatisfatoriedade aparece. Você vai tender a reclamar de alguma coisa, vai tender a ficar insatisfeito. Então esse padrão você precisa superar esse padrão de insatisfatoriedade, porque senão você nunca vai ter paz na sua vida, né? E aí ele detecta o sofrimento, todos tendem a viver no estado de sofrimento. Esse sofrimento tem a ver com insatisfatoriedade, e essa insatisfatoriedade que ativa o gatilho do sofrimento, né? Tem a ver com duas coisas. Ele diz, olha, a origem do sofrimento está no apego e está na ignorância. Olha só, o apego. Apego a quê? Apego a tudo que é transitório, né? A tudo que é transitório. Então, tudo que é transitório e você se apega, você vai sofrer, porque tudo passa, né? E aí ele vai trazer a importância da impermanência, de você viver na impermanência. Eu vi uma cientista de Harvard que eu admiro muito, Ellen Langer, né? Ela falando dessa coisa assim, ela falando que as pessoas que vão ter mais sucesso na vida, que vão ser mais saudáveis, são as pessoas que têm a capacidade de lidar com a incerteza. E a incerteza é exatamente você lidar com a impermanência, porque a impermanência você não tem, olha, tudo passa, tudo, né? Você não tem como você prever como as coisas vão acontecer, né? A gente não, né? A melhor forma de você
Prever o futuro é você viver no presente. É você vibrar no presente na sintonia certa, né? Só quando você está querendo controlar o que está fora, você normalmente entra nesse estado de sofrimento, que é exatamente você se apega a alguma coisa, a algum programa. Então, a grande maioria das pessoas está vivendo ativada por programas, né? Onde você está revivendo o passado. Hoje de manhã, Maite estava aqui comigo, né? Eu acordo ali antes dela se acordar, eu vou fazer minhas práticas de meditação e respiração. E eu fico exatamente vendo, né? Se eu não fizer nada, eu vou pensar sobre o passado. Eu vou pensar sobre alguma coisa que aconteceu comigo. Então, o cérebro, ele é uma máquina de gravar episódios e simular, e fazer simulações de alguma coisa. Você teve alguma coisa que você não entendeu bem, você chateou, você se magoou, então ele vai ficar ali, né, simulando, tá? Ontem eu estava dando uma mentoria para uma aluna nossa e ela dizendo, eu tinha orientado ela a fazer os trabalhos respiratórios, ela tem problema de insônia e de fazer tanto antes de quando acordar como de dormir. Mas ela diz, mas eu estou me acordando de madrugada. E aí quando eu passo, durmo 3, 4 horas, aí me acordo. Aí depois não consigo dormir de novo. Eu digo, o que é que você faz? Aí eu fico ali pensando. Eu digo, pensando em quê? Quando você ficar pensando, você está frito, está frita. No momento que você deixar o seu cérebro solto, ele vai arrumar confusão, minha gente. Ele vai arrumar confusão de novo. E aí você não vai dormir. Porque ele vai ficar buscando simular coisas negativas. E você vai querer ficar resolvendo isso no nível da mente. E no nível da mente, você trabalha só no nível material. Você tem que ir para um nível, você mantém-se no mesmo nível de consciência do problema. E você não tem chance. Entendeu? Eu disse para ela, nesse momento, volta para a respiração, faz o enriquecer. Ela disse, mas, de novo, eu disse, sim, de novo, é isso que eu faço. Se você deixar uma brechinha para o seu cérebro, ele vai arrumar confusão, né? Ele vai arrumar confusão, entendeu? Então, despertar é você primeiro ficar menos tempo pensando, minha gente. Fique menos tempo com você, né? Fique menos tempo com o ego, né? Que é o programa. É porque é 95% de programa, né? Muitas coisas negativas. E eles não param de fazer simulação, entendeu? Então, assim, se você quer ser uma pessoa desperta, é uma pessoa que tem paz interior, não fique muito tempo com você pensando. Não perca tempo com você pensando que você vai arrumar confusão para você. Você vai arrumar reclamação, você vai arrumar alguma forma de se vitimizar, você vai arrumar uma forma de reclamar de alguém, de ter raiva, de lembrar de alguma coisa que você gostaria que fosse assim, não fosse assado, né? E haja visto essas pessoas que dormem ouvindo notícia ruim, ou que acordam ouvindo notícia ruim, ou que estão dentro de grupo de WhatsApp que fica as pessoas ali fazendo fake news sobre política, sobre sexo, sobre drogas, só coisas pesadas, né? Que é exatamente manter você no estresse e na confusão. Então existe uma estratégia hoje mundial, né, que é exatamente as energias mais densas que já permearam nesse planeta estão de volta. Estão de volta. Estão de volta, que é exatamente manter você nesse estado de confusão, nesse estado de estresse permanente. Entendeu? Aí nesse estresse de estresse permanente, você só tem uma saída: adoecer, né? Adoecer. E aí a doença, ela pode ser uma saída para você, tá? Porque a doença, você tem duas opções quando você adoece. Ou você mantém um foco estreito, que é você focar na doença, no problema, e vai tomar remédio. Aí quando você vai tomar remédio, aí lascou, como diz lá no norte, aí lascou-se. Vai tomar remédio químico, você não tem chance, né? Você vai aumentar agora o seu estresse, né? Você não vai ouvir o recado da doença, não vai fazer a mudança, né? E entender que na verdade é a sua personalidade que está doente. É o programa Quebrar. instalado automático. Por favor, quem está com o link aí, o som aberto, desligar, porque está saindo aqui. Então, eu já quero antecipar para vocês aí que dia 15
Dia 15, às 19h30, eu vou dar a segunda entrevista no programa Paranormal Experience em São Paulo. No dia 16 eu estarei no Fritamente, né, 10 horas da manhã, no outro podcast que eu já fiz também, né? Eu vou estar trazendo conteúdos muito relevantes, né? E eu venho estudando e me aprofundando nessa questão da medicina, da consciência e da personalidade. Então, se você quer despertar, você tem que elevar o seu nível de consciência. Wallace, mas como é o nível de consciência? Como é que eu elevo, né? Bom, a reprogramação quântica celular é uma ponte para isso. Se você praticar a reprogramação quântica celular 2 vezes, no mínimo, 3 vezes por dia, né? Você vai acelerar porque você vai exatamente tirando essa energia de sobrevivência que está no seu corpo e que está modelando, né, está nutrindo essa mente subconsciente, que é uma prisão, né, e que vai levar você a adoecer, não tem como. Né? Se você fica pensando em coisas negativas 24 horas por dia, né, fica nutrindo raiva, né, dificuldade de perdoar, ressentimento, mágoa, se apegando a coisas que passaram, né, você coisas que passaram e fica querendo resolver através da mente, eu sinto muito, né? Você não tem chance. Então, o apego. E a outra coisa, a outra origem do sofrimento é a ignorância. A ignorância não é ignorância de você saber ler ou de você não ter uma faculdade. Não, isso não é isso que faz a diferença nas pessoas. Né? Não é mesmo, não é mesmo. A ignorância é você ignorar as leis naturais, os princípios, entendeu? É você ignorar o poder do amor, da fé, do perdão, é você simplesmente ignorar e você querer resolver as coisas de fora para dentro, né? Sem fazer mudança. Você quer que as coisas mudem lá fora sem você fazer uma mudança. Isso é ignorância. Entendeu? A ignorância espiritual é exatamente quando você não faz mudanças, as mudanças que o seu corpo está pedindo. Quando ele grita com um sintoma, ele está dizendo, não dá, eu não fui talhado para isso. Eu não fui. Então o corpo é exatamente você. Nós temos a divindade dentro de nós e a gente não olha. Deus grita e você não olha, você machuca ainda mais o seu corpo, tomando medicamentos. Então, despertar é exatamente quando você diz, não, chega, né? O que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso aprender? No momento quando você diz isso, o que é que eu preciso aprender? Aí você começa a olhar exatamente para essas programações, né? Aí você começa a redirecionar a sua energia, tá? E aí quando você tomar consciência que é a sua personalidade, o que é personalidade, gente? É o que você pensa, o que você sente, como a forma como você age, se comporta. Isso é personalidade. Então, essa personalidade, ela está tão apegada ao passado que ela está lhe adoecendo. Você não precisa de remédios, você precisa aprender a fabricar os seus remédios. Os medicamentos que estão na farmácia, 50% deles são fraudulentos, primeira coisa. A segunda é que eles foram feitos intencionalmente para manter você doente. Porque senão a farmácia fecha, né, gente? Né? Senão os hospitais fecham, senão a indústria fecha. Então é um esquema, né, mirabolante de marketing, né, que mete medo nas pessoas, né, e deixa você com medo. Se você fica com medo, você está apegado, né, você vive apegado, vive na ignorância. Entendeu? Então, viver na ignorância é que leva a gente a adoecer, é que leva a gente a ter uma vida sem sentido e ficar exatamente buscando salvadores da pátria, buscando pessoas fora que vão resolver, e pessoas muitas vezes que estão completamente desconectadas daquilo que você quer, mas você, por medo, você está exatamente, vive na confusão, né? E aí o Buda, voltando para a história do Buda, para vocês entenderem, né, o script que ele traçou para a humanidade, né, que eu recomendo que vocês procurem se informar, procurem um bom livro, né, se quiser depois eu posso indicar para vocês, né. Ele disse, mas o sofrimento tem saída. Ele disse, tem saída, todo esse sofrimento tem saída. E na quarta nova verdade, né,
A primeira ele vai dizer, ó, sofrimento existe, né? Sofrimento existe. Depois eu passo para você, Maria do Céu, na próxima sessão de mentoria eu vou te dar umas orientações, tá? Depois eu passo para vocês, tá? De repente no carnaval, na primavera quântica, eu posso trazer um pouco mais para vocês conhecerem o nobre caminho dos 8 passos. Pronto, o nobre caminho dos 8 passos é o software. O cara desse é o seguinte: você tem um caminho para superar o sofrimento. São 8 passos, né? Por isso que é chamado nobre caminho óctuplo, né? São 8 passos, entende isso? Como é que se sai desse sofrimento? Você precisa ter uma visão correta, pensamento correto, a fala correta, a concentração correta, né? Então são 8 caminhos e o último caminho, sabe qual é o último caminho do Buda? Que ele vai dizer, esse aqui é indispensável se você quer despertar. Se você quiser se libertar do sofrimento, você tem que ficar, olha só, a mesma coisa que a neurociência está dizendo, gente. Ele diz, você tem que estar presente. E esse estado de presença, você precisa meditar mais, você precisa estar em estado de meditação. Foi por isso que ele foi para a meditação. Ele se iluminou, né? Ele se iluminou. E aí, ó, já indico esse livro aí para todos vocês. Esse livro me inspirou há mais de 10 anos atrás. Eu fui estudar a meditação da coerência cardíaca inspirada por esse livro aqui, O Cérebro de Buda, né? Neurociência aplicada, neurociência prática para a felicidade, né? Então aqui ele fala inclusive dessa questão, a ansiedade, os estados mentais, né? Os estados mentais aflitivos. Então é muito profundo, o budismo é muito profundo, é ciência pura, né? Por isso que eu fui estudar esse livro aqui, ó, Treinamento Mude o Cérebro. São os maiores neurocientistas do mundo conversando com o Dalai Lama. Ou seja, ele trazendo a ciência para uma abordagem dentro do contexto do budismo. É pura ciência o budismo. Ciência de ponta. 2.500 anos atrás, o cara já tinha sacado tudo que a neurociência está trazendo hoje, né? Então isso é fabuloso. Então ele diz, só tem um caminho, você precisa ter, ou seja, é o orar e vigiar que Jesus disse, ó, você precisa orar e vigiar, amigo. Se você tem uma mente cheia de negatividades, você acorda, passa 24 horas no estresse, ali jogando contra você, se auto-sabotando, como raios você vai ter saúde? Como é que você vai ter paz? Como é que você vai sair disso? Não tem como, né? Então, o processo de despertar é um processo de renascer. Esse é o tema da Primavera Quântica desse ano. Eu acredito que esse ano nós chegamos a um nível de, de, de alcançar, né, algo extraordinário, que é exatamente trazer para as pessoas, olha, é o seguinte, a solução realmente ela está dentro de você. Então, na Primavera Quântica, a gente vai trabalhar muitas práticas de meditação, né? Inclusive como a gente fez no Carnaval, meditações caminhando 3 quilômetros em silêncio e fazendo mantras, para que a gente encontrar essa coerência cardíaca e a coerência cerebral. Eu vou trazer novos exercícios de coerência cerebral também, para que a gente possa exatamente gerenciar essa máquina, né? E usar essa máquina para criar novas realidades, não para criar a mesma coisa, né? Porque essa inquietação de ficar repetindo, a Primavera Quântica, vou lançar oficialmente hoje aqui, viu, Janice? Eu vou lançar oficialmente hoje aqui, com uma condição especial para quem se inscrever agora, né, nessa semana, tá? E a gente vai fazer um trabalho. O Carnaval foi um espetáculo, né? Realmente o que nós conseguimos durante o Carnaval. Foi quando nós introduzimos a egrégora quântica de cura turbinada com mantras, foi o último exercício que a gente fez, e a gente viu ali, as pessoas se curando, né? Algumas pessoas com doenças graves, né? E todas as pessoas passaram por muita transformação, né? Porque saiu todo mundo da frequência do amor para cima. Então você consegue tirar esse estresse do corpo, você consegue tirar esse programa subconsciente, né? A grande questão, essa primavera, eu vou dar um pós, porque o que acontece é que as pessoas, quando elas voltam para casa, muitas vezes elas voltam para o mesmo ambiente de estresse,
para os mesmos programas estressantes mentais e elas terminam se aprisionando de novo. Entendeu? Então eu vou trabalhar um pós de comportamento de pós, né, para ver quem é que consegue sustentar aquela energia por mais tempo. Porque a grande questão é exatamente sustentar. E aí a prática da meditação junto com a RQC é uma ferramenta poderosíssima, né? Porque a respiração da RQC, gente, ela é uma respiração para tirar a mente do corpo, a mente subconsciente. E se você pratica ali 3 vezes por dia, 2 vezes por dia, quanto mais você praticar, melhor. Não tem contraindicação. Não tem contra, né? O Buda passou, não sei quanto tempo ele passou lá debaixo daquela árvore meditando. Não tem tempo, porque é exatamente até você tirar a mente subconsciente, os programas, e você ficar no eterno agora. E aí, quando você está nesse agora, você deixa de criar a partir do corpo, né, do corpo estressado, da mente estressada, e você vai começar a criar a partir do campo. E aí, quando você começa a criar a partir do campo, né, você vê que, na verdade, a grande, né, a busca pela abundância é a busca por esse estado. Porque nesse estado eu entro no estado de plenitude, eu saio do estado de carência, entendeu? Eu saio do estado de julgamento, eu simplesmente estou no estado de estou presente. Aí eu posso exercitar uma visão de futuro, né? Eu tenho trabalhado isso com as pessoas da mentoria também, exatamente, crie a sua visão de futuro. E aí você precisa começar, não é só pensar no futuro, você precisa começar a se comportar como uma nova pessoa. E se você faz isso, se você treinar isso diariamente, gente, olha, você vai começar a perceber milagres acontecendo na sua vida, não tenho dúvidas sobre isso. Entendeu? Porque se você começa a treinar seu sistema nervoso autônomo e você começa a se comportar dentro de uma nova visão de futuro, você começa a entrar num processo exatamente de perceber o poder que você tem. Porque a maioria das pessoas, elas estão desempoderadas, elas estão repetindo, elas não estão criando absolutamente nada. Elas vivem repetindo programas. E repetindo programas estressantes, programas de baixa autoestima, programa de confusão, programa de julgamento, né? Programa de pressuposições, né? Programas de baixa autoestima, programas de escassez, né? E aí você, como é que você vai gerar alguma coisa, né? Como é que você vai criar alguma coisa a partir de um estado de estresse? Não, estado de estresse, cria mais estresse, né? Então é isso, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu só ouvir aqui, eu vi que algumas pessoas comentaram. Maria do céu, vamos ver aqui, Maria do céu. Maria do céu, tô de olho em você, viu? Vamos liberar esse estresse aí, vamos acabar com essa insônia. Vou passar uma orientação para você, viu? Agora eu vou ficar no seu pé, viu? E a Zena, já disse a Zena até, ó, vamos colar em Maria do Céu, que a gente tem que colar nela, tem que fazer exercício todo dia. Para você ver, vamos tirar esse estresse do corpo. Ela está dizendo exatamente isso que acontece comigo. A 3 ou 4 horas eu fico deitado achando que vai dormir. Não dorme. Não dorme. Não dorme. Porque aí você trouxe o inimigo para perto. Trouxe a mente. Trouxe a conversa. Não perca tempo. Gente, ó, Maria do Céu, no mínimo que você tem que fazer, no mínimo, tá? Mas eu vou ensinar você o caminho certeiro para você parar para você voltar a dormir. No mínimo você tem que fazer aqueles mantras, né? E aí acrescenta agora alegria, tá? Acrescenta alegria. Alegria é a frequência do amor incondicional, tá? Então processo criativo, ele se dá num processo de alegria, né? Criar é uma alegria, a gente está criando algo novo, entendeu? Então você vai fazer assim, ó, como a alegria começa com A, aí você vai ficar repetindo assim, amor, alegria, gratidão, compaixão, né? Cuidado e apreciação. Pronto, fica repetindo, repetindo, repetindo. Não pode parar um segundo. Se parar um segundo, os inimigos entram. Entendeu? Se você parar um segundo, aí lá vem a conversa. Se você ficar ouvindo conversa da sua mente, você não tem como você dormir. Você não tem como ter paz.
né? Então, assim, nada se resolve no nível da mente, né? Essa mente subconsciente, ela é um programa instalado para deixar você infeliz, deixar você estressado, entendeu? Fátima, eu faço de manhã, tarde e noite a reprogramação. Muito bom, Fátima. Maria do Céu, quero. Tereza quer estudar o Buda, muito bom. Daqui a pouco eu falo. É normal ter preguiça para aplicar enriquecer? Olha, tudo que vai fazer você sair do piloto automático vai lhe dar preguiça, vai lhe dar cansaço, vai lhe dar algum tipo de incômodo, né? O que você precisa perceber é que esse incômodo significa que você está no caminho certo, significa que você deve seguir em frente, tá? Porque você está exatamente desafiando o programa, né? Esse programa, essa mente subconsciente, ela vai exatamente, se você quiser sair do estresse para a alegria, ela vai dizer, meu Deus do céu, lá vem esse negócio aí, não vai dar certo, esse negócio vai cansar. Então, quando você estiver sentindo desconforto, é que precisa fazer aquilo que você está sentindo desconforto, não é parar. É você dizer, então é isso aqui mesmo. Se eu estou sentindo preguiça, se eu estou sentindo sono, se eu estou sentindo indisposição, é exatamente isso que você precisa fazer. Então aí onde você vai se nutrindo, vai fazendo aquilo. Eu me lembro quando eu comecei há mais de 20 anos atrás, que eu comecei minhas práticas de meditação, né, com o Lama Padma Santen. Quer dizer, comecei com uma amiga, na verdade, uma amiga que eu fui procurar porque eu queria aprender meditação. Depois se tornou minha amiga, mas ela era uma parapsicóloga, uma pessoa incrível, né? Ficamos amigos, eu fiz até o prefácio do livro dela depois. Mas assim, eu senti um momento da minha vida que eu disse, não, eu preciso aprender a meditar. Eu não sei parar a minha mente. Eu era ansioso demais, minha gente. Meu Deus do céu. Eu sentava numa mesa, eu comia numa velocidade absurda, e era comendo e pensando em alguma coisa, a mente não podia. Eu achava que estava perdendo tempo. Se eu não estivesse pensando em alguma coisa, eu estava perdendo tempo. Então era um nível de ansiedade absurda que eu tinha, né? Não conseguia respirar direito, né? Então eu entendo muito bem disso aí, essas mentes inquietas, né? Então a grande questão, deixa eu ver aqui, Fátima está falando uma coisa aqui interessante, né? Temos que dominar o incômodo e ter constância e constância. O sabotador vai estar sempre presente, mas temos que superar. Exatamente. Essa busca por né, onde você vai começar a superar o programa, entendeu? Então é você criar uma motivação, porque veja bem, você tem que ter um motivo para agir, né? Se você não tiver uma motivação, qual é a sua motivação? Não, eu quero ser uma pessoa mais feliz. Eu quero ser uma pessoa mais tranquila. Eu quero viver em paz com o meu corpo. Eu não quero mais sentir dor. Não quero mais sentir sofrimento. Entendeu? Então você tem que ter uma motivação e entender que se você fizer isso, se você tirar essa mente subconsciente do seu corpo e substituir por uma nova mente, que seria uma nova personalidade, os seus genes que estão tirando seu sono, né, que estão gerando dor, eles serão desativados, minha gente. A cura está em você. Despertar exatamente quando eu desperto, não, mas eu não preciso de remédios, eu preciso criar os meus remédios, eu preciso mudar a minha personalidade que está exatamente ativando a dor e o sofrimento e a insônia, seja lá o que for, tá? Então, nós vamos de 9, acho que é 9 a 13, né? Só confirma aí, Laís, a Zenatê, se estiver por aí, acho que é 9 a 13, nós estaremos na Primavera Quântica, né? Fazendo uma viagem profunda. Nós também temos um trabalho de mentoria, que aí é um acompanhamento anual, que a Maria do Céu faz comigo, que é a Alba, né? A Mieko, está aqui também, algumas pessoas, não sei quem tem mais aqui que faz mentoria. Aí é um acompanhamento anual que eu faço com a Zenatê, então é um trabalho muito profundo, que vocês que tiverem querendo esse acompanhamento, né? É exatamente esse movimento, né? Nosso trabalho é exatamente ajudar você a ser uma pessoa mais feliz. Ser uma pessoa mais feliz, mais próxima, mais desperta, né? Porque quando você começa a perceber o seu potencial, você começa a jogar a vida de um jogo diferente, entendeu? A maioria das pessoas está jogando um jogo da vida que elas não têm chance elas vão ser derrotadas porque elas vão adoecer, né?
Pessoas jovens, né, muito jovens, cada vez jovens, crianças doentes, entendeu? E os pais entupindo as crianças de remédio. Então, assim, não é necessário isso, gente, não é. Minha filha Maitê tem 2 anos e 9 meses, nunca tomou um medicamento químico, entendeu? Então, assim, nós temos hoje um método, que é o método salto quântico, que se você seguir, tanto para criança, para jovem, para adulto, você vai sair desse processo, tá? Então, assim, a questão está na constância, isso que a Fátima falou. Porque as pessoas tendem a voltar para o programa, o velho programa. E o velho programa vai ser repetição da mesma química. Então, assim, você tem que ter essa coragem de fazer essa despedida. Por isso que a gente vai trabalhar na Primavera Quântica essa questão do despertar. Primavera Quântica, do despertar para o renascer, para o florescer. Você tem que nascer de novo. E aí você vai começar a perceber que você simplesmente, se eu desligo, né, se eu desligo o programa que está motivando genes da doença, da preguiça, da dor de cabeça, da insônia, né, da reclamação, porque tudo isso tem a ver com gene. E a outra coisa, gente, e a outra coisa é você cuidar bem das suas bactérias, dos seus micróbios. Porque, gente, eu estou estudando um grande especialista, um grande estudioso, hoje reconhecido como um dos maiores do mundo, sobre os micróbios. No meu livro tem um capítulo só sobre micróbios. Leia esse capítulo com atenção para você entender o poder dos micróbios de lhe dar saúde. Depressão, ansiedade, mal de Alzheimer, Parkinson, diabetes, câncer, tudo isso tem a ver com micróbios. As doenças que estão mais acometendo as pessoas têm a ver com falta de cuidado com seus micróbios. E você só é 10% humano, né? Só 10%, 90% são micróbios. Geneticamente, você é só 0,5% humano. Entendeu? Então, na verdade, o nosso corpo é a casa dos micróbios. Você precisa entender isso. Você precisa tratar eles assim como meu rei, minha rainha. Cuide bem dos seus micróbios, que eles vão trazer só coisa boa para você. Agora, trate ele mal, que eles vão soltar, né? Eles querem que seu corpo esteja saudável, para eles estarem, né, usufruindo bem. Então, eles vão soltar, porque 60% das bactérias só fazem bem para a gente. Mas tem 40% de bactérias que elas podem fazer bem ou mal. Você é que diz. Você é que escolhe o cardápio. Entendeu? Então, essa é a orientação, por exemplo, do café quântico, né? Alimentação, 30 por semana. Você precisa comer pelo menos 30 variedades de alimentos vivos, crus. Pode ser cozido também, mas alimento de verdade, né? Sair dessa coisa de alimento processado, de alimento que inflama, entendeu? Então as pessoas estão muito inflamadas, é muito leite, é muito laticínio, é muito glúten, é muito álcool, é muito açúcar, entendeu? Então se você começa a olhar, a cuidar das suas bactérias, né? Então aí você vai começar a descobrir o mapa do tesouro. Mas isso não é suficiente. Não é só suficiente. A alimentação não é só suficiente. Porque se você estiver estressado, você só absorve 14% de nutriente que você come. Entendeu? Então o estresse, na verdade, se libertar do estresse da mente programada é a grande questão. Tá? Então, gente, eu quero, auxiliadora, quando acordo, faço uma meditação guiada e gratidão e em seguida enriquecer antes de me levantar. E à noite ativo algumas frequências dos arcturianos ou enriquecer, mas nunca tive problema de insônia. Que bom, né? Que bom. Isso é muito bom. Eu também eu nunca tive problema de insônia. Eu acordo à noite, às vezes eu perco sono em função de ir no banheiro, né? Mas se eu deixar, eu durmo sem parar, né? Se não tiver essa coisa de ir no banheiro, e às vezes eu tomo algum líquido mais tarde, alguma coisa assim, né? Mas aí eu medito, respiro e apago ali rapidinho. É infalível. Meditação com respiração e enriquecer é infalível. É sono na certa, porque você ativa ali neurotransmissores que trazem um sono, um estado de relaxamento profundo. Então, assim, não arrume desculpa para não fazer o enriquecer. Então, essa é a primeira coisa. Quem já tem enriquecer, vocês que fazem mentoria comigo, Maria do Céu, vamos botar o enriquecer em prática. Entendeu? Porque isso aí vai mudar o jogo da sua vida, é elevar o nível de consciência, tá?
Então, gente, ó, nós estamos, inclusive, nós vamos abrir as inscrições. Eu quero que a Laís coloque aí o grupo da Primavera. Nós vamos abrir as inscrições oficialmente da Primavera Quântica, né? As pessoas que se inscreverem agora, né, essa semana, nós vamos dar 5% de desconto, tá? Se você se inscrever pelo Pix, você ganha mais 5% de desconto. Então, se você se inscrever pelo Pix, e essa semana você tem 10% de desconto, tá? A gente vai manter os mesmos valores do ano passado. Você pode chegar na sexta-feira, né? Na sexta-feira, dia 9, voltar na terça ou na quarta. Então, isso lá você vê com os donos do espaço, né? E aí você tem ali, as pessoas sabem, são em torno de 5 refeições por dia, as melhores refeições ali. A própria refeição da Primavera Quântica, né, ou do Carnaval Quântico, agora vai ser a Primavera, né? Ela é uma refeição altamente desintoxicante, né? Ela vai deixar suas bactérias felizes, suas células vão ficar todas dando risada de felicidade. Você vai criar um ambiente interno muito poderoso, né, para exatamente seu corpo fazer aquilo que ele sabe fazer, que é ali curar, né? E aí a gente vai trazer essa questão do despertar. Eu vou trazer um pouco do budismo nessa primavera, das 4 9 verdades, né, para que a gente possa ancorar essa energia de fazer download. É um programa. O que o Buda descobriu há 2.500 anos, a ciência está comprovando isso, né? É um programa, é um software. Se você seguir aquilo ali, não tem como dar errado. Não tem como dar errado, entendeu? A grande questão é exatamente essa mente acelerada, né, que leva você para o estresse, tá? Então a gente está muito feliz com essa nova possibilidade, né, abrindo as inscrições para a Primavera Quântica. Acredito que nós vamos ter um número recorde nessa primavera, porque as pessoas que estão participando estão percebendo, né, o poder que tem do trabalho, e quanto mais elas vão com essa biodisponibilidade, né, com a mente aberta para isso, o processo acelera. Nós estamos introduzindo esse ano introduzimos esse ano a crioterapia, né, um banho de gelo, foi uma experiência extraordinária. Introduzimos também um banho de floresta mais longo, são 3 quilômetros na mata, né, uma trilha extraordinária, onde a gente faz práticas, né, faz ali a egrégora quântica de cura, né, na beira de um lago. Então, assim, uma experiência também de muita energia, de muita intensidade. Então, é todo o ambiente. E vamos trabalhar ainda mais o silêncio. Vai ser em outubro, Maria da Dolores, de 9 a 13, tá? De 9 a 13. Só confere aí, Laís, essa data mesmo, né? Acho que é de 9 a 13. Então, 9 a 13 de outubro, né? Então, já podem já se organizando, e vocês podem se inscrever, né? Podem se inscrever essa semana, como eu falei, com 5% de desconto. Se você pagar no Pix, você tem, pode ser, Maria Dolores já vai de novo, né? Maria Dolores, seu depoimento foi maravilhoso, né? Você viveu uma grande transformação no carnaval, né? Foi realmente impressionante. A Maria do Céu também já vai pela terceira vez, né, Maria do Céu, né? Mieko, eu acho que é a terceira ou a quarta vez que já está indo. Então, a Maria de Fátima, eu acho que ela vai para a quinta vez. Tá? A Maria de Fátima lá de Recife já pediu para reservar lá a vaga dela, né? Tem umas pessoas já pediram para reservar, porque eu acredito que a gente vai bater recorde. Não tem muitas vagas, né? Porque não tem muito, é um lugar para 30 pessoas, 35 pessoas no máximo, entendeu? Então é um grupo seleto, então você tem essa oportunidade de fazer esse grande investimento em você, tá? Claro que as pessoas também que estiverem interessadas nesse acompanhamento da mentoria, procura a Zenatê, né? Que aí eu recomendo. São 2 trabalhos assim de muita acelerador, de muita profundidade. E você, quando faz a mentoria, você ganha reprogramação quântica celular. Se você tiver o nível 1, você ganha o 2. Se você tiver o 2, você ganha o 3, né? E aí você precisa ter ferramentas. A gente está disponibilizando essas ferramentas. Não, Alegria, vai para lá que tu vai terminar deslogando meu computador. Ele saiu daqui do colo e fica mexendo aqui no computador.
E aí vocês vão ter essa oportunidade, a gente vai trabalhar muito esse foco no despertar, né? Esse despertar é você aumentar a sua autoconsciência, a capacidade de olhar para os seus pensamentos e não mais se identificar com esse programa. E não mais deixar essa mente solta, não deixe. Não deixe que ela vai lhe tirar o sono. Né? No momento que você acordar, não vá ficar pensando, não, não fique pensando, não. Você vai perder tempo, né? Não vai dar para não, você não sustenta 95% de programas. Só quando você faz, aí quando você faz uma sequência de respirações com meditação com RQC, aí você começa a tirar essa mente do corpo. Aí você pode estar num estado realmente de paz, tá? Eu vou pedir aí para a gente teve tantos casos já extraordinários no carnaval e na primavera, gente, que é difícil hoje até escolher. Mas esse último, como está fresquinho, eu vou pedir aí a Mônica ou a Laís, se vocês conseguem colocar aí alguns depoimentos, só para que as pessoas que não viram ainda, elas possam ter a ideia da intensidade do que viveu. Depois eu posso chamar aqui a Maria Dolores para contar um pouco da sua experiência. Quem mais quiser participar, Maria do Céu, a Alba também, quem tiver por aí, né? Porque a gente tem cada dia, né? Em cada dia, vixe. E a Alba teve mais uma conquista, né, Alba? A Alba me mandou uma mensagem no privado, né, trabalhando ali diligentemente, está conseguindo, né, fazer essa transformação, gente. Não tem coisa mais maravilhosa do que você sair do piloto automático. Vamos ouvir aí esse depoimento. Eu sou Malba, né? Eu sou de Vitória do Espírito Santo. E eu ando há muito tempo em busca, né, de saber quem eu sou, um autoconhecimento, né? E eu já procurei várias rádios, já li muito, eu investi muito no campo intelectual do intelecto, né? Nunca busquei assim muito mas no campo emocional. E eu vim agora para o Carnaval Quântico, né, aqui no Paraná, no estado do Paraná, um local maravilhoso, lindíssimo, com muitas vivências maravilhosas, coisas que eu nunca fiz na vida, de banhos de cachoeira, de florestas, muita meditação. E numa dessas práticas, né, numa dessas técnicas, eu tive, né, um grande insight, tive um momento, inclusive um momento de dor. Me fez sofrer um pouco, mas creio que essa base do meu sofrimento é a base de tudo que eu procurava. Que justamente é um sentimento de não existir, de não pertencer. Por exemplo, tenho uma família que tem vários irmãos, eu sempre me senti excluída, sempre me senti diferente deles, né? E muito criticada por eles, por ser diferente. E agora eu vi que o problema estava dentro de mim. E isso me está trazendo uma alegria muito grande, tanto que eu fui para a alegria agora, né? Por finalmente eu ter encontrado, pelo menos, o primeiro passo, né? Um grande, talvez o maior passo da minha vida. E eu sou grata, muito grata, né, ao professor, ao Wallace, muito grata mesmo por tudo e muita gratidão. Gratidão, gratidão, lá do meu mais profundo do meu coração. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Antes de você colocar o próximo, deixa eu fazer só um comentário aqui, Mônica. Me traz de volta aí. Vocês imaginam que essa pessoa aí não conseguia falar, nunca tinha feito nada como ela fez nesse depoimento? Quando eu a convidei, eu não sei se ela está aí, se a Malba estiver aí, né? Ela pode até falar. Quando eu combinei a Malba, isso aí no final. Malba, professor, eu não sei falar. Eu não consigo falar, nunca consegui falar na minha vida. Perdi até um emprego por isso, porque eu tinha que fazer uma apresentação de um trabalho, alguma coisa assim, não me lembro muito bem, e eu não consegui fazer porque eu tinha vergonha de falar. E você perceberam a desenvoltura dela? Ela saiu de lá assim, eu digo, mulher, não pense, deixe seu coração falar. Não, o que é que eu vou dizer? Não fique pensando no que é que você vai dizer, apenas fale. Você não viveu uma experiência? Olha, a pessoa falou como se fosse uma pessoa que tivesse habituada a falar. Isso foi a primeira vez que ela fez na vida, para você ver o nível de transformação que ela teve, porque você olha e parece que a pessoa é uma pessoa que está acostumada a fazer isso. Gente, ela não falava. Isso foi a primeira vez que ela fez na vida, né? Foi a primeira vez que ela fez na vida, por isso que ela disse, olha só que transformação eu passei. Pode colocar, Mônica, outra aí. Já vai para o próximo, professor. E já vai para o Já próximo. convidei, já vai para o próximo. Com certeza, com certeza.
A gente é muito lindo você ver assim as pessoas. É um processo de florescimento, né? A pessoa dizendo, nossa, eu não sei falar. E a pessoa fala desse jeito, com essa desenvoltura. O que é que aconteceu dentro dela, hein? Eu sou a Alba e eu quero iniciar com a minha imensa gratidão e amor ao professor Wallace e a todo o que abrangeu esse evento tão maravilhoso, porque desde o ano passado que eu tinha já a intenção de vir para cá, mas assim, na última semana eu tive uma inflamação muito grave na minha mão e estava em dúvida se eu poderia vir, porque como eu já tenho outras limitações, isso não ia limitar nas atividades que iríamos fazer aqui. Mas mesmo assim eu decidi vir. E vim com a mão ainda imobilizada, inchada. E aí quando cheguei aos pouquinhos, conforme as coisas foram acontecendo e as curas foram passando, hoje estou com a mão totalmente boa, sem dor, sem inchaços, sem nada, totalmente curada. As experiências aqui são bem aventureiras, assim, difíceis, né? O banho de argila, chegar até a cachoeira, o banho da floresta, tem algumas dificuldades e eu me considero uma vencedora porque eu consegui superar, eu consegui fazer tudo que era necessário fazer e hoje me sinto com muita gratidão pelo professor Wallace e muita alegria, assim, eu sinto um amor incrível porque eu estou me sentindo muito melhor, saindo daqui muito melhor do que eu cheguei aqui. Vou fazer um comentário aí. A Alba tá aí, depois ela mesmo pode comentar, né? Mas assim, foi impressionante mesmo o que aconteceu. A gente fez uma mentoria com ela na terça-feira. Ela estava muito nervosa, né? Com o braço inflamado, com medo. Ninguém, né? Na verdade, eu acho que talvez eu fui a única pessoa que confiei que ela ia se curar lá, né? Porque as pessoas estavam, na verdade, com cuidado com ela, tá? As pessoas da nossa própria equipe, né? Porque exatamente nós temos uma caminhada de 3 quilômetros na mata, a trilha que vai para a cachoeira, e ela tem dificuldade de locomoção também, né? Eu disse, não, se ela quiser ir, ela vai se curar. Então ela que decide, né? E lá eu pedi para a Alba se desconectar completamente da família, que a família dela também estava muito preocupada. Eu digo, ó, desliga, corta o canal e diz, ó, depois vocês veem o resultado. Porque contra resultado não há argumento, né, gente? E aí a gente viu esse processo de cura linda, né? Isso deve muito a obstinação que ela está em se curar é muito grande, né? E aí quando você diz, eu vou, né? Nada me impede, então pode deixar que aí o universo cuida, né? E foi um acolhimento de todas as pessoas, acolheram ela, deram apoio na trilha para a cachoeira, eu mesmo fui apoiando ela. Depois todas as pessoas com muito carinho, ajudando a passar óleos essenciais ou alguns medicamentos naturais no braço dela. E aí, né, foi muito amor que ela recebeu, né? E aí o amor é o portal da cura, né? Pode colocar aí mais um aí. Estou agradecendo por tudo que eu já passei, mas eu só queria comentar que a minha experiência é a partir do Carnaval Quântico. Eu já comentei, eu fui lá sem muita expectativa, e depois que saí mudou tudo. Então, a minha queixa lá, eu tenho a questão de cura, né, da minha vesícula, e depois eu fiquei na expectativa do próximo exame para ver como é que estava. Quando eu fiz o próximo exame, depois do Carnaval Quântico, as pedrinhas estavam lá, não sumiram as pedrinhas, mas isso não é o importante. O importante é que a partir do Carnaval Quântico eu comecei a mudar a vida. Porque lá eu comentei, tu sabes disso, eu não tinha mais vontade de viajar. Eu gosto muito de viagem, mas eu não estava mais podendo viajar pelo medo das crises. Estava dando as crises muito próximas uma da outra. E depois da experiência do Carnaval Quântico, eu já fiz a primeira viagem, que foi até Foz, foi até Caravaggio. Depois daquela, fui para outra externa de
em Santa Catarina. Hoje estou aqui em umas outras termas, próximo de Guarapuava. Quer dizer, eu estou saindo de casa, assim, com uma maior tranquilidade, e as pedrinhas continuam lá, mas eu não tenho dor, isso é o mais importante. Porque antes eu tinha crise, e agora eu não tenho mais as crises. Não tem mais as crises e voltou a fazer o que gostava, né? Voltei a fazer o que eu gostava. Então, eu acho que isso que é o mais importante. Mas daí eu também mostrei o exame que está lá as pedrinhas. Toque de pedras de 8 milímetros, depois para 4 milímetros. E agora microcálculo, eu acho que já foi uma boa. Era 8 milímetros e agora passou para 4 e agora está menor, é? Agora está com microcálculo. Daí o médico falou que eu não tem nem como medir, porque é muito pequeno. Ah, sim. Então, agora eu estou com a esperança que. Então daí, está por incrível sumindo. que pareça, Tá desaparecendo, Carlos. Vamos eu confiar tinha nisso dúvidas. aí. Mas eu estou Até tranquilo. lá essas pedrinhas Tranquilo. desaparecem. Vamos Elas já estão dando adeus, elas já estão se Eu despedindo. acho que vai desaparecer essas pedrinhas. Vai. De 8 milímetros agora estão em micro, né? Então assim vai Passou para 4 e agora para microcálculo. para micro. Ah, então tá. A cura está em Então, curso. eu acho que estamos no caminho certo. Que Mas legal. obrigado mais uma vez, uma gratidão muito grande pelo regresso aí. E vamos continuar firmes aí. Gente, isso merece um comentário também, né? Porque o Carlos e a Begaí, um casal muito querido, a Begaí me acompanha, acho que há uns 20 anos, eu nem sabia, a esposa dele, muito querida. E eles estavam realmente muito travados, né? Com dificuldade até de dar um abraço, trocar um abraço, né? Então eles foram muito sinceros e expressaram lá a sua dor, né? E era exatamente isso, a pessoa que imagina uma pessoa que gosta de viajar, andar de moto com os amigos, triciclo e de repente não conseguir mais fazer nada disso e viver em crise, uma crise atrás da outra, né? Sem conseguir comer nada, né? Então ele recuperou essa energia, a gente fez um abraço coletivo lá debaixo do carvalho abençoado, que a gente sempre faz trabalho de cura lá, né? É um campo de cura muito generoso, né? E aí, nossa, foi uma transformação no final. Eu troquei 2 abraços com ele, parecia que eu estava falando com a outra pessoa. A Begaí a mesma coisa, né? E aí eu escolhi, como ele estava com esse problema na vesícula, eu escolhi ele e a Catarina, que estava com problema de câncer de mama, ninguém sabia. E ele não sabia que eu ia escolher. Eu fiz a primeira egrégora quântica de cura turbinada lá ao vivo no Carnaval. E os dois se curaram, né? Porque uma pessoa que tem 8 milímetros de pedra, né, e agora está em microcálculos, né, então significa, e ele sentiu a vesícula dele revirando durante o trabalho. Mandei os dois deitarem e a gente fez a egrégora direcionada para eles dois, a Catarina, o tumor murchou depois, né. Então isso mostra o potencial que nós temos, né, gente. Foram 4 dias para acontecer uma transformação dessa, né, para a pessoa renascer para a vida, né. Pode colocar mais um aí, Mônica, né? Acho que travou aí, não está aparecendo aqui para mim. Isso nos dá muita esperança, né, gente? Né? Isso nos dá muita esperança, né? Esse trabalho que a gente vem fazendo, nosso objetivo é levar isso para o mundo, para as pessoas despertarem esse poder, né? Porque ali a gente cria um ambiente, né, de tirar a pessoa tirar esse estresse do corpo, né? E aí uma nova personalidade surge, né? E aí simplesmente você desativou os genes, né? Você desativou os programas. E quanto mais você... E aí ele voltou a viajar, então ele voltou a se alimentar. Comeu tudo lá no Carnaval, não estava podendo comer nada, comeu de tudo. Entendeu? Então, assim, o seu corpo entrou, né? E aí só essas viagens, você só voltar, você fazer aquilo que lhe dá alegria com seus amigos, com sua esposa. Meu Deus. É uma nova vida, é uma nova personalidade, né? Ele era uma personalidade que estava murchando e agora é uma personalidade que está florescendo, né? Então é isso que nós vamos aprofundar ainda mais, né? Por tudo que eu venho também me aperfeiçoando aqui, continuo estudando muito e fazendo muitos exercícios práticos, né? Então a gente vai ter essa primavera quântica, nós vamos ir além do que aconteceu no Carnaval. E a ideia é que cada evento que a gente faz, a gente aperfeiçoa mais, a gente traz às pessoas mais esperança de elas renascerem, né? Elas florescerem para uma nova vida. Mas assim,
tem que se desligar da velha personalidade, porque é a velha personalidade que está doente, entendeu? E às vezes a pessoa tá, é o apego que o Buda disse, a origem do sofrimento é o apego, então você está tão apegado a essa personalidade que você não consegue se curar, né? E aí você termina buscando fora o que não existe, não existe cura lá fora, minha gente. O que existe é a necessidade de uma mudança, né? Então, o que a gente está mostrando é o roteiro dessa mudança, né? Na mentoria, a gente acompanha a pessoa ali, né, exatamente pegando na mão dela e orientando, como a gente fez na última semana do carnaval. Foi exatamente, a Alba estava muito angustiada com essa inflamação, né? O braço enfaixado. E a gente fez ali uma mentoria, onde eu já fiz um exercício para quebrar o padrão emocional que ela estava, né? E aí a gente ali começou o processo de cura dela. Vamos ouvir aí a... Meu nome é Márcia Cristina e eu tô aqui ainda, gente, extasiada de tanto amor. Eu nunca na minha vida vivi uma experiência tão forte, tão maravilhosa. Estou aqui na Primavera Quântica, tudo aqui nesse sítio é muito contagiante. Eu confesso que foi tudo tão maravilhoso. Gratidão ao pessoal Alice e a sua equipe, e por eu ter acessado a minha cura. E eu estou levando daqui sabedoria, que é para me fazer minhas escolhas, as melhores escolhas. Escolher meu alimento, escolher as pessoas, as palavras com que eu vou me expressar. Enfim, eu estou maravilhada. Gratidão de todo o meu coração. Espero poder estar aqui o ano que vem. Gratidão. Márcia também hoje é nossa mentorada, ela começou a mentoria depois da primavera do ano passado. Eu acredito que, como ela disse, esse ano ela deve estar voltando lá também. Estamos até para fazer a próxima mentoria dela. Pode colocar, pode, se tiver mais algum Já depoimento. foi convidada também, professor. Chama ela. Tem o de Já Catarina aí. convidei. O Catarina e da tua amiga que curou do olho, tem aí. Tem que pedir um novo Ordinal depoimento dela, né? Porque ela teve a comprovação científica que o olho científica. dela, ela tinha um corte no olho, gente, um corte no olho. Um corte, ela estava Já vendo está se preparando para agora. moscas Ela já volantes. está se preparando para agora, professor. Com certeza. Não, e ela no banho, na crioterapia, o banho de gelo, né, ela quase não queria sair dali. Não. Ela disse, eu acho que no Professor, eu já estou convencendo ela para ela se inscrever no RQC, tá? com certeza, com certeza. E quando a gente fez a última terapia que eu me levantei, eu já não senti mais dor. E ele já tá bem pequenininho. E aí eu fiquei enlouquecida, que era para eu vir sexta-feira, né? Era para eu ficar em São Paulo para comprar as coisas da loja, né? E aí eu comprei outra passagem e já tô indo pro hospital. E o pessoal tá lá, entendeu? O doutor Léo tá lá operando. E aí eu tô doida que todo mundo pegue, que todo mundo veja, né? E quando eu liguei e disse a ele que tava bem menor, ele disse: você bebeu o quê nesse carnaval? Ele achou que eu tava bêbada. Ele disse: venha-se embora, vamos ver. Mas eu tenho certeza, porque quando pega é uma coisa nítida, né? E quando eu voltei, que foi a primeira coisa que eu fiz, foi apertar, né, o seio. E aí pronto, aí eu fiquei super emocionada, porque minha vida agora é apertar ele. Porque eu não sinto mais, tá bem pequenininho. Gente, eu que fico ali acompanhando as pessoas, né? Então, assim, às vezes a alegria que a gente sente é até difícil de dizer, né? Porque eu chamei a Catarina e o Carlos, ela não sabia também, porque ela me falou desse câncer no carnaval, né? O carnaval não, no final do ano, que eu passei 12 dias lá em Recife com a Maitê. E eu fiquei 3 dias na casa da mãe dela, que são minhas amigas de longa data, né? Lá na beira-mar. Eu tava querendo matar minha saudade do mar, né? E aí elas têm uma casa num condomínio lá na praia de Candeias, em Recife. E eu fiquei lá com ela. E foi quando ela me confidenciou isso, e nem a mãe dela sabia que ela estava com câncer. Ela disse: olha, se eu estou precisando de sua ajuda. Eu digo: é o seguinte, você vai para o carnaval. É lá que você vai se curar, né? Vamos fazer um trabalho. Mas já orientei uma série de suplementos, de estilo de vida, né? Anti-inflamatório para ela. Ela viu todo o que eu estava fazendo lá, né? Ficou muito impressionada com a Maitê comendo de tudo, né?
E aí ela já começou a se trabalhar. Mas aí no carnaval eu não falei que eu ia chamá-la. Ela não sabia que ia acontecer. Nem o Carlos sabia. Então quando chegou ali, eu deitei o colchão e disse, ó, você vai participar de um atendimento agora. E chamei o Carlos também. Então peguei os dois de surpresa porque eu não criei expectativa nenhuma. Eles não sabiam, ninguém sabia. Eu não falei para ninguém, né, que ia fazer aquilo. Eu digo, deita os dois aqui no colchão e a gente vai criar uma egrégora direcionada para vocês dois com intenção de cura. E aí foi quando ela começou a sentir esse processo, né? E quando eu entrevistei minutos depois que terminou, não foi muito depois, né? Foi quando eu comecei a entrevistar ela. Na outra entrevista dela, ela começou a chorar e disse, nossa, o negócio murchou. Você já pensou que coisa mais linda, gente? Você tem um tumor, né? E em 4 dias esse negócio murchar, né? Você não sentia. Ela ia voltar sexta-feira, né? Terminou terça, ela viajou para São Paulo na terça. E quando foi na quarta de manhã, ela já voltou para Recife, estava tão empolgada, né, que resolveu antecipar a viagem, deixou de fazer as compras lá da clínica dela, porque era mais importante ela celebrar a sua saúde. Tem mais algum aí, Mônica? Tem o da Dinalva? Vamos ver aí. Sou Maria do Céu. Maria do Céu, tenho 69 anos, estou aqui na Primavera Quântica e o que eu estou levando daqui com muita alegria é a cura que eu obtive aqui. Eu tive uma grande transformação. Então, eu estou com mais saúde e mais disposição e muito alegre. E sou grata pelo professor Wallace Lima e toda a equipe. Maravilha, Maria do Céu vai estar conosco, faz mentoria comigo também, né? E vamos fazer um intensivão agora na mentoria para destravar ainda mais, né? Laís, se tivesse o Dedinalva, porque o Dedinalva foi as moscas volantes, que eu também nem sabia que ela estava com corte na retina. Quando ela começou a entrevista, ela disse, ela começou a olhar para cima, eu disse, será que ela está vendo algum disco voador, né? Porque naquela região diz que tem disco voador. E aí ela disse, nossa, eu estava vendo muita imagem, moscas volantes e coisas, e acabou, não tem nada mais, né? Ela tinha um corte no olho, gente. E aquilo cicatrizou depois que ela voltou para São Paulo, foi fazer um exame e não tem mais o corte no olho. O que é que aconteceu, hein? Você já pensou? Que você mudou a cura, é exatamente a personalidade que você está carregando, que está lhe deixando doente. Ali no momento que a gente traz essa clareza para você e essa possibilidade de migrar para um novo plano, você simplesmente deixa de sinalizar o gene da doença. É assim, é a mudança. A mudança é que cura, né? Então, gente, eu quero convidar todos vocês, eu quero só para eu sentir aqui como é que está o aquecimento. Se você encontrar lá aí, você me fala. Me diga aí quem é que vai para a primavera desse ano. Coloca aqui, ó, a sua intenção, diga assim, eu vou, bota aí, eu vou. Esse ano eu vou. Só para a gente ter uma ideia da sua energia, porque quando a gente quer manifestar algo, a gente tem que falar, né? Você tem que se comportar, né? Você tem que se comportar como se já estivesse lá, né? Tereza Belo, Desileia, quem mais? Diz aí, bota aí, eu vou para você carimbar o seu passaporte. Maria Dolores vai de novo, Maria do Céu também, Eunice também, Leandra, Auxiliadora, que maravilha. Quem mais? Quem mais que está aí? Laudineia. Que bacana, gente. Vamos fazer. Eu estou aqui cantando a pedra que nós vamos bater o recorde esse ano de público. Vera, eu quero ir, mas preciso de ajuda para facilitar o pagamento. Vera, fala com a Zenatê, tá? Fala aí nos bastidores com a Zenatê da sua condição, né? Para a gente ver o que é possível fazer, né? Então já temos quem tem mais aqui, Mieco também, né? Alba tá aí, Alba também. Alba foi, acho que a primeira que carimbou, dizer, eu já tô lá, ela já estava no grupo da primavera, né? Então já temos aqui um público muito bom. Como eu disse, eu peço a vocês que se inscrevam o quanto antes, porque são poucas vagas realmente, né? E aí você já garante a sua vaga. E essa semana, como eu falei para vocês, se inscrever nessa semana, tem 5% de desconto. E se você fizer no Pix, tem mais 5%. Então você pode ganhar 10% de desconto escrevendo essa semana no Pix, tá? No cartão, se você escrever no cartão, você ganha 5% de desconto também, tá? Mas se for Pix, você ganha mais 5%. Então você tem essa possibilidade de já antecipar, carimbar,
carimbar, e eu tenho, né, eu estou aqui preparando atividades novas, né, práticas novas, né, e aprofundamento de tudo que a gente vem fazendo, né, para que a gente possa ver as pessoas assim celebrando como a gente viu, né, todas essas pessoas que tiveram até agora aqui. Acho que as meninas estão com dificuldade aí de colocar, né, de colocar o depoimento. Eu queria ver muito. A Z pede um Adinalva, pede um novo para a Adinalva para ela contar depois do exame, né, que ela recebeu, porque agora ela teve o exame. Porque ela tinha um corte, gente, ela tinha um corte na retina, né? Que coisa mais linda, né? Uma cicatrização, né? Então Vou pedir, professor, já estou cobrando dela. Ela está vendo com a irmã dela para ir também, professor. Já estamos negociando aqui nos pega aí, bastidores. você e Carlos, era muito importante vocês dois estarem lá, né? Foi um casal assim que marcou o evento, porque eles viveram uma transformação tão linda, tão especial, né? Saíram duas pessoas Esse ano vai realmente. outro casal, né, professor? Oi? Vai o casal Begaí com Carlos e Admiro, né, professor? Que eu já fiz Ah, o convite Gemiro. também. A Gemiro já Já vai para a quarta convidei. vez, né? A Gemiro e Já convidei, já está na lista. a Gemiro, a Gemiro e nossa, esqueci, deu branco da esposa dele. Eles se casaram lá, viu, gente? A Maria Moreira, professor. Maria Maria Moreira, Moreira. Maria Moreira. Eles se casaram lá na experiência do que a gente fez, né, da manifestação. E o chefe de cozinha, né, o Guilherme, mandou uma foto para mim, né, de que tinha feito lá também a sua manifestação, e conseguiu a casa própria, né? Eu nem sabia disso, gente. É muito lindo isso também, né? Isso é maravilhoso, né? A Zenatê, Esse aí não pega vai, aí, tá não. dizendo, a Zenatê, Ainda não. leva seu marido. Ixi, isso aí. Janice, minha neta tá caindo. Ó, Janice, mais uma, Janice também. mais Amo, uma, Janice. mais uma Vou que levar meu carimbou, marido, sim. carimbou a sua. A Janice tinha feito o ano passado, ela fez o pagamento, depois ela transferiu para fazer o evento de São Paulo de 3 dias, né? Então, a Oi. Janice já Não está sabia que ela já fez está na isso. fila. Aqui tá faltando a Maria de Fátima, né? Que já carimbou também seu passaporte. Eu acho que Fátima deve Já carimbou. Eu acho que deve ser a quinta vez dela, porque ela fez o primeiro Carnaval Quântico em Recife, né? Em 2018, gente, eu comecei com esse trabalho. Estou muito feliz porque as pessoas nem têm ideia do quanto é o processo de construção, de quanta gente estuda, quanta gente se dedica para proporcionar uma experiência tão linda como essa, que cada vez está cada vez melhor, né? Eu acho que as meninas não estão conseguindo. Deixa para outra. Wallace, Oi. então, não estou conseguindo, Dedinalva. Não, não, tudo Já bem, né? usamos aqui, só que está Já usamos. aparecendo uma mensagem que está excedendo a resolução máxima permitida. Eita. Baixei 5 vezes, mas não estou conseguindo colocar aqui no Zoom. Tudo Tá? bem, a gente deixa para uma próxima vez, a gente faz um outro teste aí. Olha, Peraí, entrou. entrou, vamos lá. Vamos lá. Volta ele. Tá sem som. Tá sem som lá. Sem som. Acho que foi isso que não sei. Eu vou tirar e vou pôr de novo, vamos ver. Vamos ver, porque uma etapa foi vencida, que foi a imagem. Agora falta o som, né? Eu já pedi para ela falou, não, amiga, não Pede esqueci, pra mas ela. ela quer Porque levar a irmã dela. isso aí foi no dia, né? Isso aí foi logo que terminou, né? Eu não sabia que ela estava com esse olho cortado, eu não sabia disso. Então, para mim, foi outra mas eu fiquei surpresa quietinha. também. Você sabia, né? Eu falei, vai para lá. Eu sabia, eu falei, vai para lá, amiga. Mas é vou me bom. curar. Eu não procuro saber de nada, gente, exatamente para não gerar nenhuma interferência. Eu só sei depois cada pessoa, de repente, que às vezes a pessoa revela lá que está com dificuldade. Foi o que aconteceu com o Carlos, né? Ele falou que estava com essa pedra na vesícula, por isso que eu chamei para fazer o atendimento, né? Gente do céu. Mas ela já saiu de casa, aqui em casa ela falou, amiga, eu vou para lá, mas eu vou me curar. Olha Ela aí. nem falou. Não é Agora não quer entrar mais, nem sem A som. energia que ela estava foi exatamente, né? E a disponibilidade ali, o primeiro banho de gelo, e ela querendo ficar mais ali, foi muito bom.
Tudo bem, Laí, É. deixa para a próxima, deixa para a próxima. Gente, então é isso aí, né? Eu já quero dar os parabéns aqui, é uma alegria receber vocês, né? Já tem um número muito bom de pessoas aqui, então aproveite essa promoção, fala com a Zenatê, se inscreve essa semana, né? Faça a sua inscrição, garanta 5% ou 10% se você fizer no Pix, tá? Então garanta a sua vaga porque, como eu falei, essa primavera vai ser o recorde de público e é um número limitado mesmo, viu, gente? É limitado mesmo. Então é um grupo seleto, é uma egrégora muito poderosa, mas assim, é no máximo 30 pessoas, porque não tem espaço físico. Daqui a pouco eu vou pedir para a Jair construir mais casa ali, né? Para aumentar, mas por enquanto é isso mesmo. Então a gente vai bater, a gente vai fechar essas pessoas, né? E você garanta a sua vaga e vamos fazer vamos fazer uma outra viagem é, rumo a esse despertar. Vou preparar um conteúdo muito generoso, muito, muito profundo, para contribuir com essa sua jornada de despertar, do seu florescer, do seu renascer, tá bom? A Zenate, quer dar algum oi aqui para as pessoas? Não? Quer falar alguma coisa? Quero dar um oi, que eu tô morrendo de saudade dessa turma. Na Zenate, poxa, Eu tô aqui, ó, professor, tô morrendo de saudade tá dessa no, turma tá no pé. maravilhosa e incentivá-los. Tá sentindo aí que a Boa energia, tarde não a falei que todos a gente vocês. vai ter recorde esse ano, porque Vai, cada vai, ano, cada vai. ano, gente, o trabalho que a gente vem fazendo é de um aprofundamento tal que assim a gente está com tanta clareza do que como é que acontece o processo de cura, que a gente consegue, digamos assim, inspirar as pessoas a ir para esse lugar também. E aí não tem outra. Se você fizer a mudança, não tem como você não, né? Você simplesmente você deixa a doença na velha personalidade, né? Se despede só tchau, né? Você vai ver, não só a doença, mas padrões negativos, coisas, né? A gente perde tanto tempo, às vezes, com ruminações sem sentido, né? Que só tira energia. Laís ainda está fazendo a última tentativa aí. Diz aí, Azê. Eu fico Última tentando. tentativa. É, Não Azê. vai. Professor, eu quero incentivar as pessoas que eu sou um avatar transformado Ah, sim, 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 sim. Você é do do carnaval, né? carnaval, primeiro carnaval. Eu posso, por isso que quando Muita, eu ligo para as muita cura, pessoas, muita cura. Você viveu catarses nossa, profundas, né? Eu acho que todos os carnavais e primaveras que todos, você passa é uma cura a mais que você tem, né? Você é uma pessoa que realmente, cada um, ela eu me vive entrego, alguma cura profunda, né? Isso é um exemplo que mesmo. eu me entrego. Eu vou aberta, né, professor? Isso que é importante quando as pessoas vão para o carnaval, ou para a primavera, vai aberto, deixa acontecer, não cria nenhuma É, expectativa, não é isso, professor? é isso, é isso. É Né? deixar acontecer. É o foco na disponibilidade de você fazer a mudança, porque a expectativa, eu costumo dizer que é amiga gêmea da ansiedade, entendeu? Então você já vai trazer o estresse para você. Entendeu? Uhum. Só atrapalha, simplesmente se entrega. O que a gente precisa é levar as pessoas para a consciência de aumentar o tempo de presença. Tempo de presença significa você vai parar de atrapalhar. Por isso que pare de dar atenção para os seus pensamentos. Entendeu? Se você, é isso, né? Não é ficar nutrindo os pensamentos, porque os pensamentos vão gerar exatamente, vão voltar para o velho eu. É o velho programa. Então é trazer as pessoas para mais tempo de presença. Foi isso que a gente fez nesse carnaval, com aquela caminhada, né, longa, em silêncio, com mantra, ruminando o mantra. Então a gente vai aprofundar cada vez mais isso. E quanto mais as pessoas tomem consciência disso, elas vão se libertando da personalidade que as faz adoecer ou viver num ambiente de estresse, né? E você tem ido com essa Exatamente. disponibilidade, por isso você tem vivido cada ano, cada experiência você tem vivido transformações muito grandes. Eu sou testemunha disso, né? Com certeza. O senhor vem acompanhando, além de ser o meu mentor também, né? Sim, sim, Além sim. de ser o meu mentor, que está ali sempre orientando e ajudando, isso é muito importante para um trabalho que o senhor proporciona para todos nós. E quem se permitir, estiver aberto, porque foi isso, quando você começou a lançar o Carnaval Quântico, que eu nunca imaginei o que era exatamente o Carnaval Quântico, e aquilo me chamou a atenção. O que que é um carnaval quântico? Como que é isso? Como é que é vivenciar esse carnaval quântico? Porque quando fala de carnaval, eu, pelo menos, eu tinha um trauma de nome carnaval. Eu morria de medo daqueles É, bichinhos na rua, sabe? Aqueles palhacinhos. Eu chorava, eu gritava de medo. Então, eu aham, quebrei uma crença sobre o nome, até o nome carnaval.
E eu fui desafiada a dizer, vai viver esse carnaval quântico. Eu falei, seja que Deus quiser, eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou. E é claro que teve, a primeira vez, teve muitos bloqueios, teve várias coisas, situações que poderia eu ter desistido. Mas o meu desejo de transformação e de busca era tão grande que eu queria saber realmente o que era o carnaval quântico. E olha que foi tanta corrida para me acessar essa primeira viagem que eu fiz em 2024. E eu, nossa, foi maravilhoso, que eu tenho um imenso carinho. E quando eu chego naquele lugar lindo, aquele lugar belíssimo, tá tudo ali verde, aquelas pessoas, alimentação. Quando eu vi o senhor lá e todo mundo lá, eu falei, gente, é aqui. E é aqui. E ali foi continuando o processo. No primeiro dia, quando eu pisei ali, já veio a cura, já veio a vontade de chorar, já desmontando. Eu falei, vala, meu Deus do céu, a pessoa não fica agora chorando. E ali foi os 4 dias, e o amparo, o acolhimento, até a Laís lá me acolheu na hora que viu ali, eu falei, Laís, eu não estou bem, eu não estou bem. Eu juro para você que teve uma hora que eu falei, eu vou embora, mas assim, como que eu vou agora? Aí eu já estou aqui dentro, agora eu vou. Mas foi os 4 dias que eu tive lá, os 4 dias, foi cura, 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 cura o tempo todo. Foi tanta cura que no último dia eu falei, nossa, eu vou, mas eu volto. Vou voltar. Eu vou, lembra Quando desse? eu fiz a entrevista com ela, a Zenatê ainda não fazia parte da nossa equipe, né? Ela disse, professor, eu vou voltar. Disse, tá certo. Nem eu, nem ela sabia que ela ia voltar já como apoio terapêutico, né? Então, mas ela carimbou ali o passaporte, né? Eu vou voltar. É E assim que foi funciona. mesmo, né, professor? Foi Foi. lindo, E né? falou, Aquela fala e tem isso minha. gravado, né? Tem isso gravado, onde você disse, foi muita cura aqui, eu vou voltar. Exatamente. E hoje, e assim, e cada encontro que o senhor fala, eu tenho todos acompanhados, cada encontro é diferente, viu, professor? Cada um são curas diferentes. Cada um, o momento da primavera, quando o senhor lançou a Primavera Quântica, para mim foi inédito. Foi curas também. Então, todos eles foi. Esse ano nós tivemos também, foi cura. Agora, o que mais me chamou a atenção entre todos, o banho. Que na hora que eu vou entrar naquela banheira de gelo, Foi- eu falei, o que que eu O fiz grande na minha desafio desse vida? ano foi o banho gelado, né? Eu falei, o que que eu fiz? O senhor tanto ensinando para os mentorados. Eu falei, olha, a única coisa que eu preciso me curar é esse banho que o professor está falando. Eu não sei se eu estou pronta. Só falta isso, porque tudo eu tenho passado. Quando eu entrei dentro daquela banheira, me deu um síndrome do pânico aqui, e eu fui trabalhando a minha respiração, meu controle emocional, eu fui trabalhando o meu cardíaco, fui trabalhando ali a minha concentração, e foi maravilhoso. Eu falei, cara, eu vou de novo, eu quero vivenciar de novo essa nova experiência, eu quero acessar pela segunda vez. E aí o senhor está falando agora que vai ter na primavera 2 vezes? Nossa Senhora, agora eu limpo tudo. O banho gelado, a crioterapia é uma coisa que eu estudo há muito tempo, mas assim, é como se caiu a ficha e dizer, rapaz, isso aqui é uma das coisas mais poderosas, é um dos processos de cura mais poderosos que tem, né? Então a gente está juntando o diferencial da primavera quântica, do carnaval quântico, é que a gente junta inúmeras técnicas terapêuticas muito poderosas. Argila é uma coisa extraordinária, né? Você não tem ideia do potencial de um banho de argila, e aquela argila negra tirada ali do lago, ela é altamente anti-inflamatória, né? Então isso deve ter acelerado a cura da alma também, né? O banho de cachoeira são 100 mil íons, de íons negativos. Quando você está num escritório, são 100 íons apenas negativos. E os íons negativos, gente, eles são antioxidantes, eles são anti-inflamatórios, eles são, assim, um exemplo de saúde. Então, quando você está tomando um banho daquele, então tudo ali não é nada, não é viagem, não, né, assim, aleatória, não. É tudo pensado, né? O banho de floresta, quanto maior o tempo. E aí a gente aumentou a trilha, terminei que eu descobri aquela trilha ali, né? O acaso não existe, né? Disse que foi por acaso, mas o acaso não existe. O Jair ainda aumentou a trilha que eu tinha descoberto, e aí a gente teve mais uma trilha muito poderosa, né? Mais tempo e o silêncio, né? Então isso nós introduzimos mais tempo de silêncio. Então, ó, mais tempo de silêncio cantando mantra para os demônios não atuar, não tirar você do foco, né? Então, é parar de dar trela para os demônios que a gente carrega, gente. É de parar de ficar pensando. Então, isso, só você fazer isso já é uma coisa
assim que muda o jogo, você sinaliza genes completamente diferentes e ali você termina desativando os genes que estão levando você a adoecer, né? O pôr do sol também, O pôr do sol, pôr o do pôr do sol, nascer do sol. sol, nossa, foram experiências maravilhosas que a gente teve. Então é isso aí, minha gente, né? Zenatê, então estamos aí, né? Estamos juntos de novo. Vamos de novo, vai ser o recorde esse ano, gente, se inscreva o quanto antes, né? Então, que nós vamos ter uma experiência muito, 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 muito. Como a Zenatê disse, não tem nenhum ano igual ao outro, não é? Eu vou estudando, eu vou me apropriando, né? Eu já sou uma outra pessoa na primavera, diferente. Sou uma pessoa melhor. Você pode ter certeza que eu estou ficando cada dia melhor. E é isso que eu desejo para. E as curas que vem durante o percurso, quando a gente vem de lá, professor. A gente vem A gente também vai no limpando, a gente vai processo de cura aprendendo, ainda, vai isso. limpando, Exato. a ideia é que cada pessoa que volta, ela volta melhor e volta melhor, e a egrégora, o campo de energia coletivo que é criado, ele é muito intenso, né? Ele é muito intenso, e aí você vai reverberando, né? Esse processo da interferência construtiva de frequências mais elevadas, né? Então isso vai acelerando o processo de cura coletivo, né? E o ambiente por si só, né? Muita natureza, muito passarinho, né? Muita cantoria, muito. E o banho de chuva que nós tivemos depois da Eita, caminhada, aquele lembra? banho de chuva esse ano o banho de chuva que a gente tomou depois da caminhada foi algo impressionante. Não, Nossa. e o marido da menina lá, da Patrícia, tímido, que nem falava, foi tomar banho de chuva, que ela ficou impressionada. O que é que está acontecendo com você? Eu disse, não, estou feliz aqui. Ele participou de toda a caminhada, o cara era tímido, né? Muito tímido, né? Fechado, e ele dançou e celebrou a chuva. Aquilo foi uma cura também impressionante. E a própria Patrícia, que estava muito mal quando a gente chegou lá, né? Chorando, estava numa crise muito grande, e ela também se curou. No final, eu entendi muito bem o que tinha acontecido com ela, e foi uma coisa linda, né? Que eu fiquei lá no outro dia, nós conversamos, eu entendi todo o processo daquele choro dela, né? Era muita culpa que ela estava carregando, né, do último casamento, o ex-marido dela se suicidou, outra pessoa da família se suicidou, e ela estava carregando uma culpa enorme e estava num sofrimento sem fim, que é exatamente a ruminação que você fica ali, ó. E aí ela Ô, conseguiu Wallace, sair daquilo ali. Oi, Laís. me coloca como co-anfitriã pelo iPhone, que eu acho que eu vou conseguir pelo iPhone colocar o depoimento dela. Vamos ver. Então vamos fazer aqui a última Tentativa, é a última. tentativa. Peraí, onde é que está o iPhone? Eu entrei aí Tá. É porque tá sem seu nome, tem só iPhone. Então é esse tá. aqui, né? Então Então, põe aí e me então avisa. depois você bota iPhone Laís, tá? Para ficar mais Tá. claro. Aham. Pronto, eu botei aí, veja aí se você consegue. Tá, Vamos fazer a então última peraí. tentativa. É a última tentativa. João. E amanhã nós teremos live com Leandra Silva, que está aqui, nossa embaixadora de Maceió. Estará participando pela primeira vez, gente. Amanhã às 20 horas, imperdível, mais um atendimento ao vivo com reprogramação quântica celular. E a egrégora quântica de cura dessa semana, vai ser na quinta-feira. Sexta-feira é Semana Santa. Então, quinta-feira às 19h30. Venham participar também, um trabalho de cura profunda. A egrégora se transformou numa sessão terapêutica, né? Então, se você está querendo acelerar o seu processo de cura, venha participar da egrégora quinta-feira às 19h30, tá? Quem adquirir a primavera vai ganhar 6 atendimentos na egrégora. Você já pode carimbar seu passaporte para a egrégora da quinta-feira também. Olha aí, mais um bônus. Eu acho que eu não tinha lembrado de falar sobre isso. Então, se adquirindo até quinta, você já pode participar. A de domingo foi adiada, não foi possível. A de domingo vai ser agora nessa quinta, Vera. Vai ser agora nessa quinta. Quinta-feira Santa. Quinta-feira Santa, professor. Quinta-feira Santa, porque sexta-feira é Sexta-feira Santa, né? É Santa também, então vamos adotar também quinta-feira. Quinta-feira Santa. Não é isso? É tudo santo. Não é Tudo possível, santo. Wallace. Só Não, você né? poderia fazer. Então deixa ela isso, né? Se for o caso, depois tu me passa esses links que eu posso passar aqui direto do meu computador. Gente, então uma boa tarde para vocês, fiquem em paz, qualquer dúvida, nos procure, se inscrevam, fala com a Zenatê. A Zenatê pegou o nome de todo mundo aí que carimbou seu Peguei, passaporte. professor, tá? Vou colar Pronto, já cola neles. já para a gente já Pra começar essa acelerar, egrégora. né, o Eu já quero voo. encontrar vocês na quinta-feira agora, Ó, Vico, para a pra gente já vocês, ó. começar
já criando essa egrégora da primavera. Então, quinta-feira a gente se encontra, já vai começar o processo de cura antecipadíssimo, né? Essa egrégora já vai ser, vamos trabalhar essa coisa desse estado de abundância, né? De superar qualquer processo de vitimização e de culpa, tá bom? Então, nos vemos na quinta-feira. E amanhã, Leandra Souza, que está aqui, que vai estar na egrégora com a gente, vai estar também na primavera com a gente, vai estar fazendo a sua primeira participação. Eita. Leandra, seja bem-vinda, fazendo atendimento junto comigo da RQC. Boa tarde, Aê, gente. garoto. Vamos em frente. Valeu, tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, Celzinha.